Nessa semana nós lemos a Parashá Ki Tisa. A Parashá, ela traz para a gente um pouquinho mais de detalhes das tábuas que continham os 10 mandamentos que foram entregues para Moshe Rabbeinu quando ele subiu no Har Sinai, no Monte Sinai. E assim a Torá, ela descreve os detalhes dessas luchot, dessas tábuas. Vaifen vayered Moshe minahar. Então, o Moshe Rabbeinu, ele desceu do Monte Sinai, o Shnei Luchot Eidut Beyadó, e as 2 tábuas do testemunho estavam na sua mão. Por que ela é chamada tábuas do testemunho? Porque as tábuas são um testemunho da nossa conexão com Deus, também são um testemunho da revelação de Deus diante de 3 milhões de pessoas. Luchot Ktuvim Mishnei Evrehem. E olha só que detalhe interessante, as tábuas eram escritas dos 2 lados, Mizé u Mizehem Ktuvim. Então eles são escritos de um lado e são escritos do outro lado. Ve'aluchot Maseh Elokim Heimo. E essas tábuas, elas são uma obra de Deus. Ve'amirtav Mirtav Elokim Hu. E também a escrita é uma escrita divina. Harut ala luchot. Mas aqui um dos detalhes mais importantes, não estava escrito de caneta, não estava escrito com nenhum tipo de tinta especial, era gravado na pedra. Então, o que esse detalhe de ser gravado na pedra ensina pra gente? E aqui um segundo detalhe também importante, que os mandamentos, eles podem ser vistos de um dos lados da pedra. Então está escrito dos 2 lados da pedra, do lugar que você tivesse, você conseguia ver os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas. Então, o que esses detalhes que a nossa Parashá, ela traz, elas ensinam para a nossa vida? O primeiro ponto é para ensinar o caráter milagroso dessas tábuas, porque se você vai gravar essa escrita de um lado até o outro, então tem algumas letras como o Mem Sofit ou como o Samer, que eles têm uma parte interna, uma letra redonda que tem uma parte interna. Se você gravar de um lado até o outro da pedra, então essa parte interna vai ficar flutuando. Então, se qualquer pessoa dissesse, olha, na verdade, esses 10 mandamentos foram escritos por Moshe Rabbeinu com a melhor intenção do mundo, mas é uma obra humana, não é? Era um milagre aberto que acontecia para que 3 milhões de pessoas pudessem testemunhar e ver que aquela obra era uma obra de Deus. Mesmo assim que tiveram tantas testemunhas, que tiveram milagres abertos, infelizmente na nossa história sempre surgiram movimentos de reformismo que queriam mudar a Torá, queriam adaptar a Torá, queriam acrescentar ou diminuir da Torá, apesar de na própria Torá estar escrito a proibição da gente acrescentar ou a gente tirar absolutamente qualquer letra, qualquer palavra aqui da Torá, mas mesmo assim surgiram já muitos grupos durante a nossa história, grupos de reformismo que querem mudar. E qual é o grande argumento desses grupos reformistas? Olha, essa Torá foi entregue para um tipo de vida que as pessoas viviam em cabanas, sem eletricidade, viviam na época lá do deserto, não era nem cabana, numa tenda, não tem eletricidade, não tem carro, é um outro tipo de vida, a vida mudou. Então também a Torá, ela precisa mudar, ela precisa se adaptar para a nossa vida. Então o que Deus ele quis deixar muito claro? Se a Torá tivesse sido escrita só para aquela geração do deserto e fosse para a gente mudar, Deus teria escrito de lápis a Torá para a gente poder apagar e consertar, ou que seja de caneta, mas que desse para passar uma tinta por cima e reescrever por cima. Mas Deus fez questão de gravar isso na pedra, que fosse esculpido para que nunca mais fosse mudado. Por que isso? Porque é verdade, a vida mudou, os equipamentos, todos os avanços tecnológicos, mas teve uma coisa que não mudou, é a nossa alma. A Torá foi entregue para a gente saber como viver com espiritualidade, como alimentar nossa alma. Não é as coisas externas que a gente aprende com a Torá, e sim as coisas internas, a nossa alma, como a gente deve viver
Obviamente que com as mudanças que tiveram da tecnologia, a gente teve que aprender a derivar as coisas, está proibido na Torá de acender fogo, a gente vai aprender que hoje em dia todos os equipamentos, tudo que usa eletricidade, por exemplo, o carro que funciona o motor a combustão, ele também está produzindo chama, está produzindo fogo, está produzindo faísca, por isso que é proibido. Não adianta falar, mas na época de Moshe não tinha carro, então hoje em dia pode usar carro no Shabat. Não pode usar carro no Shabat, da mesma maneira que a gente não pode acender fogo no Shabat, usar o carro significa acender fogo e não pode. Então, mudaram as tecnologias, é verdade, mas a gente vai aprender a usar essas tecnologias para cumprir a vontade de Deus e não simplesmente mudar a Torá. Então, a gente tem que saber que, infelizmente, com todos os inimigos que já atacaram o povo judeu e tentaram destruir a gente, talvez um dos piores inimigos que a gente teve na história foram justamente esses movimentos de reformismo, de querer mudar a Torá, de querer mudar a transmissão do que Deus ele fez para Moshe Rabbeinu lá no Monte Sinai, a ponto que uma vez um palestrante, ele chega lá numa cidade, a única sinagoga que tem na cidade era já uma sinagoga completamente reformista, e ele chega lá, ele é convidado, o palestrante, para dar uma palestra, e ele pergunta para o responsável da sinagoga sobre o que eu posso falar. Fala do que você quiser. Então ele fala, eu vou falar sobre kashrut, comida kasher, pode ser? Não, Deus me livre, não toca nesse assunto. A última loja de comida kasher já fechou há alguns anos aqui na nossa cidade. Entendi. Então, talvez falar de taharat mishpachá, da pureza familiar. Não, pelo amor de Deus, não toca nesse assunto. Olha, a mikve aqui, que as pessoas mergulhavam para purificação, já há 30 anos que já está desativada, ninguém usa mais, não toca nesse assunto, por favor. Falou, então, talvez posso falar de Shabat? Falou, não, Deus me livre, não toque em Shabat aqui, ninguém mais respeita o Shabat. E aí o palestrante ficou desesperado, falou, então do que eu falo? Falou, fala sobre judaísmo. Então, apesar de ser uma piada, acaba sendo triste o que a gente acaba vendo, que muitas pessoas se afastaram e eles acham que eles estão seguindo o que eles deveriam, mas não estão, porque Deus ele gravou na Torá o que a gente tem que aprender para todas as futuras gerações. A Torá não foi entregue só para aquela geração do deserto. O Shabat é um Shabat eterno. As leis de Taharat HaMishpachá, de pureza familiar, são leis eternas. As leis de Kashrut, de comida kasher, são leis eternas. Quando a gente está comendo comida kasher, não é pelo corpo, é pela alma, porque quando a gente come um alimento, a parte física do alimento alimenta o nosso corpo, mas a parte espiritual do alimento alimenta a nossa alma. Se eu vou comer alguma coisa que não é kasher, o grande problema não é a parte do corpo, também para o corpo faz mal, obviamente, mas o principal afetado é a nossa alma. Então a Torá é instruções de vida para a nossa alma e isso não muda. Mas olha que incrível, com tantos movimentos reformistas que a gente teve em toda a história, começando antigamente, mesmo na época da Guemará, o Talmud ele já traz grupos que queriam usar só a Torá escrita e não queriam a Torá oral, grupos que mudavam, que queriam fazer de acordo com as suas leis. Então a gente teve, e também hoje em dia existe no mundo inteiro muitos lugares reformistas que no Shabat usam microfone, acionam luz, andam de carro, quer dizer, estão mudando as leis da Torá, e isso acaba sendo um grande perigo para o povo judeu. E pelas leis da natureza, com tantas mudanças, com tantas tentativas de arrancar a Torá original, qual que seria o normal, o esperado? Que realmente a Torá teria mudado, as pessoas teriam se afastado, e a gente vê justamente o contrário. Hoje em dia tem um fenômeno incrível dos Balei Tshuvá, pessoas que estavam completamente afastadas da Torá, que já não sabiam mais o que é Shabat, já não sabiam mais o que é Kashrut, e estão mudando a vida, estão voltando para a Torá, estão voltando para as mitzvot, mas não as mitzvot do jeito que elas querem cumprir, as mitzvot do jeito que elas estão escritas, que elas estão gravadas na Torá. Então as pessoas que estão voltando, não é a Torá que está sendo modificada para se adaptar
para o que as pessoas querem, e sim as pessoas estão voltando. Então, o Rav Yosef Salant, Zecher Tzadik Livrahá, ele fala que isso explica o incrível milagre, é uma profecia que já estava aqui na Torá, o que está acontecendo nos nossos dias, das pessoas estarem voltando para a Torá, é uma profecia que já estava aqui na Torá, está escrito, como a gente falou, aqui na Torá, que vai ser a gravação das luchot, das tábuas, era de um lado até o outro, dá para ver os 10 mandamentos dos dois lados das tábuas. Mas vamos parar para pensar, se você gravar alguma coisa de um lado até o outro lado da pedra, do outro lado vai sair ao contrário, vai sair invertido. Então aqui está acontecendo um milagre aberto, ele era gravado de um lado da pedra até o outro lado, mas dava para ler dos dois lados, não invertia do outro lado. O que Deus está ensinando? Pela natureza, quando você grava de um lado, do começo até o final, a tendência natural é chegar do outro lado ao contrário. Mas Deus já profetizou, eu garanto que eu vou entregar a Torá aqui no começo, essa mesma Torá, ela vai chegar até o final e ela não vai chegar invertida. Então, toda vez que a gente está se conectando com a Torá verdadeira, a Torá gravada na pedra, a gente está contribuindo para esse grande milagre, para essa profecia que aparece aqui na nossa Parashá, e é isso que mantém o povo judeu. Há 3.300 anos a gente cumpre a nossa Torá, a gente se conecta com as mitzvot, a gente mantém o nosso corpo, mas principalmente a gente mantém a nossa alma. Shabbat Shalom.